uma reunião pública para fomentar o antigo desejo aqui de Bauru. Como ocupar o centro da cidade com moradias, com uma microdrenagem, macrodrenagem, parque linear e todo o contorno que envolve a necessidade da história de Bauru e de seus moradores serem recompostos. Avelino Cortellini, o projeto apresentado aqui, executivo, tem 3 dimensões, pelo menos, entre outras. Por favor, passe para a gente estas questões. Bom, o primeiro, é fundamental, o primeiro projeto é a drenagem. Sem o que não adianta fazer um parque linear inundado, né? Na fala do Lozila, é dizer, não vou permitir um parque linear na cidade que encha d'água. Então, em primeiro lugar, a drenagem. Eu pedi ajuda a um pessoal da Embasa, com que eu tenho negócios na Bahia, e foi feito um projeto executivo preliminar de condimensionamento, usando os índices de Bauru, evidentemente, não poderia ser diferente, combinado com a lei estadual que cuida de piscinões, né? Que ela já é estudada para o estado de São Paulo, para regiões metropolitanas, que é o caso que se aplica aqui. Então, qual é a vantagem que eu tive como iniciativa privada? Eu sei essas informações, eu aglutinei. Né? Isso aí está à disposição de todo mundo. Só que eu fiz isso de uma maneira mais rápida que foi possível apresentar hoje. Depois, o projeto do Parque Linear, que o projeto inteiro ele vai do BTC até o Meridota. Eu só peguei o trecho aqui da estação, né, do pátio ferroviário. Ele está pronto, descrito, com memorial descritivo, com orçamento detalhado. Ele está pronto, ele foi apresentado na gestão passada e não aconteceu nada. E, por último, eu tenho, como iniciativa privada, aí não tem nada a ver com o poder público, eu tenho as 600 moradias ali ao lado, né, no entorno ali da região. É que incluir a questão de habitabilidade com mobilidade urbana, ciclovia, ciclofaixa, parque, lazer, turismo e aqueles que residem na área da maior transbordo de ocupação do centro é fundamental para a questão central, não só de Bauru, de qualquer cidade de porte médio. Sim, sem dúvida. É você olhar a floresta e não olhar a árvore. Esse é o sentido da gente. Você me conhece, sabe a maneira de trabalhar. Quando eu falava coisas do Shopping Nações, você é louco, você está sendo visionário, e hoje temos uma realidade aí que, graças a Deus, me avaliza. Este projeto, para concluir o raciocínio, ele tem uma integração na origem com o calçadão, que é outra preocupação da cidade, depois, que imagino, através de uma PPP, por exemplo, para viabilizar o prédio da estação. Eu amo o empresário de varejo. É claro que eu vou fazer de tudo para o calçadão estar favorecido nisso, porque uma coisa interage com a outra. E com isso, não há que se falar, usando aqui a vereadora Estela, não há que se falar em revitalização. Gente, tem. O que está é posicionado errado, então nós temos que falar em reumanização. Realmente, frequência com emprego, com renda, com trabalho, com moradia, usando das 24 horas toda a situação. Então, a proposta, se for possível, de última etapa, de mercado com centro cultural, ela vai dar vida nisso aí 24 horas. Obrigado, Avelino Cortellini. Vamos ouvir o secretário municipal de obras sobre a questão da micro e macro drenagem na região central e do entorno, Oleandro Dias Joaquim. Qualquer projeto que envolva o centro da cidade, ele tem questões de micro e macro drenagem como essenciais? Tem. Nós estamos fazendo uma radiografia, obviamente, uma série de ações que estão apontando para a gente, primeiro, o aumento de temperatura. Isso está patente, 1,5 grau praticamente que aumentou nos últimos anos aí, e isso está aumentando a frequência, já indicando o aumento de frequência de chuvas fortes. Então, o que poderia ter durante um ano 5, 6 chuvas muito pesadas, nós já vamos falar em 10, 15. E isso, as nossas galerias não estão conseguindo absorver isso daí. Fora a deficiência. Então, quando a gente fala em microdrenagem no centro da cidade, eu faço até uma brincadeira, faço uma aposta, quem subindo da Rodrigues Alves, subindo Antônio Alves, encontrar uma Boca de Lobo até a Joaquim da Silva Marta, eu dou como prêmio um passeio pelas erosões de Bauru, certo? Então, se a gente pensar nas paralelas, então, minimamente, da Duque para baixo não tem galeria de água pluvial. Então, falar Araújo Leite, Gustavo Maciel, está deficiente. Ou se existir, está deficiente. E se chegarmos até o centro da cidade, pior ainda. Gerson França, Azarias Leite, enfim, as ruas que
no fim vão chegando na ideia do projeto, que é a captação disso daí. Então nós temos que estudar de forma que haja uma ação complementar. É necessário fazer isso, mesmo que a gente não coloque isso dentro da estação ferroviária, né, do pátio da estação, desviando para outro caminho, nós temos que estar isso bem dimensionado, também, porque em alguns casos provavelmente vamos ter que usar Nações Unidas novamente. Entendeu? Então, as Nações Unidas já é um nó para a gente, inclusive em macro e micro drenagem também. Nós vamos ter que trabalhar, por exemplo, essas últimas chuvas, uma delas, a cabeceira do aeroporto, do aeroclube, aquelas ruas transversais viraram cascata. Parte alta. Parte alta. E já vieram com contribuição, por exemplo, para o Jardim América, que não tem galeria de água pluvial, Jardim Europa, que não tem galeria de água pluvial. E nós estamos falando de uma operação que eu chamo de enxugar gelo, né? A deficiência que nós encontramos hoje em asfalto é porque nós temos água superficial correndo em grande volume. Então nós precisamos... Isso já é um modus vivendi meu. Lá em 98, 99, na época do Nilson Costa, eu falei muito sobre isso, principalmente o cuidado com a Comendador José da Silva Marta, onde a gente poderia fazer uma drenagem melhor. Depois, com Tuga, 2005 a 2008, voltamos com esse discurso, drenagem, drenagem, drenagem. Infelizmente, não houve uma gestão de infraestrutura nos últimos 12 anos e nós estamos pecando por isso agora, né? Nós estamos pagando o pecado disso. Então, hoje, eu falo que é um freio de arrumação. Tem que dar uma parada e verificar onde está deficiente. Porque senão não fazer recap, pavimentação, tapa-buraco em lugares que não vão ter resistência mais. No centro, senão teremos um parque lindo no desenho, mas inundável sem isso. O problema, sabe o que é? Essas duas últimas chuvas, principalmente, em cada uma delas, nós detectamos mais ou menos 40 pontos de depressão em asfalto. Disso, metade é água e esgoto e a outra metade galeria de água pluvial. Então, nós detectamos de forma muito clara um colapso nas galerias de água pluvial, por idade e por uso, porque nós temos mistura de água pluvial com esgoto. Da mesma forma que nós temos chegando na estação de tratamento de esgoto a água pluvial também. Tanto é que ela tem um gap, né, de 1.100 litros no dia a dia e em época de chuva até 2.500 litros por segundo, que é a presença de água de chuva no esgoto. Certo? Então já está dimensionada para isso, mas nós vamos ter que trabalhar fazendo os interceptores, as intercepções e tudo. Então, de qualquer forma, essas depressões que surgiram, ficou muito claro para a gente um colapso nas galerias. Em alguns pontos nós vamos ter que fazer ação agora, imediata, esse ano. Um exemplo, 300 metros de galeria na Comendador José da Silva Marta, nos dois sentidos, ou seja, são 600 metros de reobra, uma nova... abrir a valeta, arrancar o tubo que está lá em colapso, porque quando ele entra em colapso, ele esmaga. Então nós temos o risco, inclusive, de perder a avenida, o pavimento da avenida, e tem uma adutora ali na avenida. Tem uma adutora no canteiro central. Eu posso criar um colapso ali também. Está lá na parte de baixo, após os trilhos. Quadras 8, 9 e 10. Próximo dos trilhos, um pouco para cima. E, como esse exemplo, nós temos outros pontos. Como aconteceu recentemente, tivemos que fazer a Valdir da Cunha, perto lá na Vila Industrial, perto de uma praça, colapso de 10 metros. Próximo da Boca de Lobo. Bateu uma lanterna, entupimento, não, colapso também em 100 metros. Tivemos que fazer a substituição, mesmo em época de chuva, porque lá estava em risco de abrir uma grande erosão. Certo? Então, nós temos que ter esses cuidados, esses levantamentos que as chuvas nos trouxeram e já fazer, como se diz, a licitação, preparar a documentação, termo de referência, provavelmente usando um outro material, que é o PEAD, né, que a gente está querendo utilizar, que é um plástico corrugado que tem até 1.500 milímetros de diâmetro, 1,50 m, que é o que a gente trabalha também em limite para a gente, 1,50 m em tubulação. Então, vamos pesquisar e ver o que pode a gente agilizar, mesmo sendo talvez um pouco mais caro, mas em tempo a gente ganha em termos de solução.
A viabilidade desses projetos em várias etapas envolve um esforço conjunto do Poder Legislativo e também do Executivo, além do Estado e da União. Como levar isso numa janela de oportunidade para o governo do Estado agora? Acho que o próximo passo agora é apresentar para a prefeita, né? Até porque necessariamente a solicitação oficial deve partir do Executivo. A gente deve fazer uma agenda com a prefeita, com todos os vereadores, levando essa proposta para ela e, na sequência, marcar uma agenda direto com o Rodrigo Garcia, que assume agora o governo do Estado nos próximos dias, para que a gente possa tentar viabilizar os recursos. São recursos altos, os valores, né? Mas não são impossíveis, uma vez que nós temos o projeto. Acho que a parte mais difícil é o projeto. E agora nós vamos trabalhar para que esses recursos venham para a cidade de Bauru e inicie essa tão sonhada revitalização do centro da cidade. A intenção nossa é, agora, de posse de um projeto básico de drenagem, parque linear, aliado a um projeto de moradias, né? A gente ter um projeto de revitalização de centro, né? E com esse projeto nós encaminharmos para a captação de recursos. Então a intenção agora, depois dos vereadores entenderem, né, se sensibilizarem e entenderem como oportunidade, e a prefeitura também, nós levarmos esse projeto ao governo do estado para que a gente consiga trazer os recursos necessários para o investimento da drenagem, que precisa ser feita na região ali da estação ferroviária, e também os recursos para o investimento nesse parque linear, que também é ali, né, justamente naquela região. Sei que essa ação tem sinergia, mas é uma ação coletiva do Poder Legislativo em relação a essa questão de uma fala sua na tribuna da carência por ações estruturantes aqui na cidade. De fato, né? Acho que o grande choque que a gente toma é, por exemplo, como eu, né, que tenho um canal de comunicação muito aberto com o governo do estado a partir de agora, quando o Rodrigo assume o governo. E aí a gente tem a responsabilidade de encaminhar tantas demandas do município e a gente não ter de posse nenhum projeto. Um projeto que seja de infraestrutura, que demande muitos recursos. A gente tem a necessidade e a ideia de uma infinidade de projetos, mas a gente não tem projeto, né? Então, quando vem a iniciativa privada, né, como a Avelino trouxe hoje aqui, e presenteia com 2 projetos que a gente pode apresentar para viabilizar os recursos, a gente entende que nós não temos muita coisa em Bauru, né? Nós não temos nada desenvolvido concretamente que nos direcione para captar recursos, né? E aí a gente fica à margem, porque os recursos estão disponíveis e estão sendo canalizados para vários municípios. Se nós não os temos, nós não vamos trazer para Bauru, mas os municípios vão receber de alguma forma. Então, é importante que a cidade entenda a importância de investir nos projetos, né? Nós sabemos da necessidade, mas nós temos que desenvolver os projetos, senão a gente perde a oportunidade de trazer os recursos.